Amém, gente? Amém. Graças a Deus. Atos capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Nós vamos estar falando sobre a perseguição aos cristãos, à igreja do Senhor Jesus. E em Atos, no capítulo 8, ele relata a primeira perseguição que a igreja de Jesus ela sofreu. Amém? Como está escrito aqui: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande planto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Amém? Olhe para o pastor, por favor. Em 2016 foi feita uma pesquisa e constatou que a cada 6 minutos um cristão ele é assassinado, ele é morto, perseguido. E bem provável que desses 2 ou 3 anos para cá, essa perseguição tenha ficado mais acirrada, tenha aumentado. Amém? Porque nós estamos vivendo os últimos dias sobre esta terra, os últimos dias da humanidade. A palavra de Deus ela tem se cumprido cabalmente todas as suas profecias, todas os ensinamentos, tudo tem se cumprido fielmente. Amém? E nós vamos estar falando sobre a perseguição, porque nós temos que estar preparados. Amém? Embora vivamos em um país onde nós temos o direito de prestar o culto religioso e ter a religião que a gente quiser professar, hoje no Brasil nós não estamos vivendo uma perseguição de morte, nós estamos vivendo uma perseguição moral. Amém? A igreja de Jesus aqui no Brasil tem sofrido uma perseguição muito acirrada moralmente, e isso de uma maneira indireta afeta muitos cristãos que estão na corda bamba. Porque quando surgem as perseguições, se a pessoa não está edificada na fé, na presença de Deus, então ela se torna uma vítima daquela perseguição e deixa-se levar por aquela corrupção que os cristãos eles acabam sofrendo. Amém? Desde o triste dia em que Caim se levantou contra Abel, contra seu irmão e o matou, então a perseguição ela tem se espalhado sobre a terra. E isso do ponto de vista espiritual, os ataques são ainda mais anteriores do que o evento ocorrido no Jardim do Éden. Amém, gente? Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Satanás, ele através do orgulho, ele quis ser maior do que Deus, e se fez desejar ser igual a Deus, e criou um inferno lá no céu, uma perseguição, amém? Contra todo o reino de Deus, a ponto de travar uma batalha que a palavra de Deus fala que não houve e jamais haverá uma batalha igual a que houve no céu. Amém? Então, nos dias de hoje, a batalha entre o bem e o mal continua de maneira
em dia a perseguição, as batalhas que os cristãos eles têm que enfrentar não cessou, não acabou. Nós continuamos passando por perseguições incessantes e de uma maneira injusta. Amém, gente? Porque muitas das vezes você não entende o porquê se levanta muitas perseguições contra o cristianismo. A exemplo da última eleição que nós tivemos agora no mês de outubro e novembro, sim ou não? Você vê que saiu de um campo político e entrou num campo espiritual. Você viu que não foi somente um ato de política, mas foi um ato de moralismo. Amém, gente? Foi a luta dos cristãos contra a imoralidade. A imoralidade contra a instituição, casamento, família, contra a fé, contra a palavra de Deus. Porque se o pecado ele se instalar no meio do cristianismo, ou como se instalasse no nosso país, então a igreja ela se tornaria fraca. Porque se o pecado entrar dentro da igreja, o Espírito de Deus deixa de agir na igreja. Amém, gente? E muitas das vezes isso acaba chocando qualquer observador da perseguição ao cristianismo. Acaba chocando o meio cristão, o meio evangélico. Mas nós temos que estar preparados. Amém? E a maneira que você se prepara é você manter a tua integridade na presença de Deus. É manter a tua fidelidade e obediência incondicional à palavra de Deus. Enfrentando o que vier pela frente, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, a perseguição tem acompanhado a história da igreja. Desde a igreja aqui da primeira igreja de Atos, a igreja foi perseguida. Amém? Hoje, nós aqui que vivemos no Ocidente, no início do terceiro milênio, temos desfrutado de um longo período de liberdade religiosa. No entanto, não há garantia que essa liberdade continue. Amém? Porque são 19 séculos de perseguição. São 19 séculos de perseguição aos cristãos, à igreja de Jesus. Amém, gente? Em Romanos, no capítulo 8, abra aí um livro para frente, no livro da frente. Amém, gente? Eu gosto muito de acompanhar tudo que eu falo na palavra de Deus, acompanhando aqui na palavra de Deus. É por isso que eu falei no início Romanos 8, porque eu já estava meditando nessa passagem até mesmo antes de começar. Romanos 8, deixa-me ver aqui, versículo 31. Amém? Vamos lá, vou ler do 31 ao 39, para entendermos no contexto que eu estou falando sobre a perseguição e como devemos proceder diante da perseguição. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, presta
será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, igreja? Então, igreja, nós temos que, em toda e qualquer situação, estar preparado, porque outro dia eu falei que a vida cristã não é um mar de rosas, que você assumir a tua fé no Senhor Jesus não é uma garantia de que do dia para a noite você vai ter uma vida próspera, abundante, você vai ter um casamento transformado, você vai ser bem sucedido, você vai ter carro, casa, você vai ter tudo no bom e no melhor. Eu não vejo a palavra de Deus ela fazer desta maneira na vida de ninguém, de ninguém, absolutamente de ninguém. Jó, ele perdeu tudo que tinha, amém? Depois ele teve o dobro, mas para ter o dobro ele perdeu tudo que ele tinha. E tantos outros exemplos, amém, gente? Davi, ele foi tirado de Casas Malhadas, foi ungido como rei, e antes de tomar posse, passou um deserto, uma luta árdua, para até chegar ao trono. O povo viveu 400 anos escravo no Egito, sim ou não? Até chegar à terra prometida foi muita luta, meu amigo. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que aceitar a situação que eu estou vivendo? Não. Eu estou dizendo que você tem que usar a tua fé para você combater o bom combate, para você permanecer fiel a Deus, em meio às tribulações, em meio às lutas, perseguições, porque no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que permanecer fiel a Deus, porque problema nós vamos ter enquanto nós estivermos sobre esta terra. É isso que você tem que entender, meu amigo. Nós não estamos isentos de problemas, porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Porém, nós temos a fé, a esperança e a confiança alicerçada e fundamentada no nosso Deus, porque dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa salvação. Por isso você não deve desanimar por causa de problema, porque você tem que priorizar o reino de Deus acima do teu problema, porque você priorizando o reino de Deus em primeiro lugar, lhe será acrescentado aquilo que você necessita, ou aquilo que você está passando, que é uma dificuldade. Deus irá te honrar na tua perseverança, na tua confiança, amém? Porque a igreja de Jesus, desde o início, desde a igreja primitiva, das primeiras igrejas, os cristãos foram perseguidos, e perseguição de morte. Eles eram lançados nas covas dos leões, eles eram pregados na cruz e feito tochas humanas para iluminar as cidades dos imperadores na época de Roma. Hoje em dia, nós temos que zelar muito pelo nosso título de cristão. Pastor, de que maneira eu zelo por este título, por este nome de cristão?
permanecendo, obedecendo o Senhor Jesus acima de tudo, permanecendo fiel ao teu Senhor, ao teu Salvador, aquele que se entregou por você, aquele que derramou o sangue dele para te salvar. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada que vai te separar do amor de Jesus? Que vai fazer você virar as costas para Ele e dizer, em outras palavras, de uma forma direta: ah, minha vida não mudou, estou saindo da igreja. Porque até mesmo antes de você falar, Ele já conhece o teu pensamento e já sabe o que vai ser pronunciado pela tua boca. Então, ao invés de blasfemar contra o teu Deus, ao invés de proferir palavras que vão te afastar de Deus, professe a tua vitória, porque o teu inimigo já é derrotado. Para ele não tem salvação, para você tem. Então não troque a tua salvação, não troque a tua vida com Deus, não troque a tua fé por aquilo que os teus olhos estão vendo, porque é passageiro, tudo nesta vida passa. Porém, o que importa é a maneira como você vai passar, porque quando os apóstolos estavam em alto mar, o barco quase virando, eles não blasfemou contra Jesus, porque eles poderiam falar: Jesus está aqui no barco, e o barco está quase virando, que filho de Deus é esse? Sim ou não? Mas não, eles desceram lá, e confiando no Filho de Deus, em Jesus Cristo, eles falaram: Senhor, o barco vai virar, nos salva. Quantas vezes você deixou de ir até o Senhor Jesus? Quantas vezes, meu amigo, você deixou de buscar, de confiar nele? Meu irmão, não faça isso. Amém? Não faça isso. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele vai te honrar. Amém? Ele vai te abençoar. Pode ter certeza disso. Durante 300 anos, a igreja no Império Romano, na época dos romanos, sofreu inúmeras ondas de perseguições, de perseguição, de opressão, de calúnia, de mentira e tudo mais que você imaginar, até o imperador Constantino adotar o cristianismo como religião oficial no ano 303 depois de Cristo. Então, os cristãos, eles sofreram muito, muito. O que eu quero que você entenda é que a vida de um cristão começa já logo de início tendo a primeira perseguição. Sabe qual é? Pastor, qual é? A primeira perseguição é a perseguição moral. Amém? É a perseguição moral. Porque quando a pessoa ela vem para a igreja e para ela se entregar para Deus, a primeira coisa, ela tem que virar as costas para tudo aquilo que desagrada a Deus, para tudo que é imoralidade. É aí que começa a perseguição, porque aí ela vai ter que abandonar os amigos do mundo, não excluir da vida dela, mas já não vai andar mais junto com eles e praticar o que eles praticavam. Aí começa a primeira perseguição, porque vão começar te chamando de louco, vão começar a falar que a igreja fez uma lavagem cerebral na tua cabeça, vai começar a falar que você é crente tonto, que você está virando um bitolado. Não, meu amigo, não é nada disso. É o Espírito Santo te transformando, é o Senhor Jesus te libertando, é o Senhor Jesus te resgatando do inferno e te dando nova vida. Amém? E tantos outros exemplos
Tertuliano, ele disse uma frase que marcou e vai ficar marcada por todos sempre na história do cristianismo. Ele disse: se há fome, se há praga, o prato é rápido, os cristãos aos leão. Olha só, se há fome, se há praga, se há brado, os cristãos aos leões. Então ele não se importava se os cristãos passavam fome, se os cristãos eles estavam sofrendo todo tipo de praga e doença. Ele não se importava se os cristãos estavam sofrendo ou gemendo. Ele só se importava com uma coisa, sabe qual? Pega os cristãos e joga para os leões. É os filmes que você vê aí que os cristãos são jogados nas arenas dos leões. Foi o imperador Tertuliano, quando não falou que o sangue dos cristãos pareciam praga, capim. Quanto mais matava, mais nascia, parecia semente sobre a terra. Eu estou dando esses exemplos para você, para que você entenda o que os nossos antepassados, nossos irmãos da fé, eles viveram, eles enfrentaram pela causa de Jesus, eles passaram pelo crivo da morte, eles enfrentaram a morte, venceram a morte. Porque, meu amigo, você pensa que você vence a morte quando você fica doente, vai no hospital e entra em coma e depois sai do hospital andando bonitão, bonito, cabelinho penteado, perfumadinho? Não, meu amigo, você não venceu a morte, não. Você venceu uma doença. Você passou por uma fase de enfermidade física. Se vence a morte quando se morre servindo a Deus, quando se morre como cristão verdadeiro, nascido de novo, gerado pelo Espírito de Deus, nascido da água e do Espírito, e se encontra com o Senhor Jesus, venceu a morte. Pastor, e quando morre? Quando não morre, não é salvo. Meu amigo, morreu. Apenas morreu. Porque aqueles que partem deste mundo sem Jesus morrem para a perdição eterna. Amém? Então, temos que buscar a Deus, enfrentar o que for preciso enfrentar. Amém, gente? E esse mesmo imperador Tertuliano, em 250 depois de Cristo, determinou que todos deveriam sacrificar os deuses romanos, e quem não o fizesse eram presos e executados. Então toda a geração dos cristãos enfrentaram perseguições. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou te falando. Amém, gente? No ano 303 depois de Jesus, um imperador Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas. Amém? Confiscou tudo que os cristãos tinham, livros, Bíblia, pergaminhos. Amém? Demitiu todos os cristãos que trabalhavam no exército, que trabalhavam para o governo, mandou tudo
Quantas vezes a gente não negou nossa fé diante de Jesus, aquele a quem a gente falava que ama, que o adora, que é tudo na nossa vida, e por besteira a gente pregou o pé nele. Nós temos que ser, todos os dias, nós temos que cuidar da nossa vida com Deus. Não importa o que a gente passar, nós vamos passar, mas nós vamos passar na fé com Jesus. Amém, gente? Essa perseguição que eu falei para você, ela foi considerada a última grande perseguição à igreja. E talvez a mais sangrenta aos cristãos. Amém? Agora e hoje, pastor? Hoje em pleno século 21, países comunistas como a China, como a China, como a Coreia do Norte, como o Vietnã, a Cuba, e tem aqueles países lá islâmicos, né, que é a União Soviética, o Afeganistão, o Cazaquistão, são tudo islamistas, são tudo da região do islamismo, e hoje, nos dias de hoje, eles têm perseguido as igrejas cristãs, e como também em outros países, os cristãos têm sofrido discriminação, tortura, violência, prisão, assassinato, mas tudo por causa da fé, na fé no Senhor Jesus. Gente, eu vi um vídeo no YouTube, aonde o Afeganistão, ele ajoelhou uma fileira de mais de, não sei, deve ter uns 30, 40 homens, e ajoelhou eles, e um ajoelhado, e o Afeganistão em pé, e cortaram a cabeça deles, e eles morreram rindo, outros morreram orando, mas não negaram a fé. Hoje há um grande desafio, para a igreja nos dias de hoje, no século 21, nos nossos dias, que é continuar perseverando, sendo fiel a Deus, como cristãos, amém? Para fortalecer a igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo, porque aqui no Brasil, no nosso país, não tem acontecido homicídios, os cristãos não têm sido mortos, perseguidos a ponto de ser mortos, mas em vários países, em dezenas de países pelo mundo, há cristãos morrendo 24 horas por dia, e nós temos que trazer essa causa para nós, em oração, em intercessão pelos nossos irmãos da fé, e só teremos essa condição se nós estivermos firmes na presença de Deus, inabaláveis na presença de Deus, enfrentando tudo, olhando somente para o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, gente? Enfrentando as novas ondas de perseguição, ficando atento, ficando vigilante. Isso é de um valor inestimável para cada um de nós. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Só para finalizar, esteja preparado, porque nos anos vindouros, você pode ter certeza que a liberdade religiosa, sem dúvida, será um desafio para cada cristão sobre esta terra. Será um grande desafio,
Mas a nossa esperança, a nossa confiança não está apoiada no governo, não deve estar apoiada em nada do que é deste mundo, a não ser a palavra de Deus. Aí mesmo onde você estava lendo em Romanos, no capítulo 8, acompanha comigo, Romanos 8, 18. Aí mesmo, é na mesma folha, onde você leu. Para finalizar, já está excedendo o tempo, 8h35, passou já 5 minutos do tempo de pregação, mas é uma mensagem que eu não posso falar de qualquer maneira. Acompanha comigo, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. É isso que está escrito aí? Sim, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Cada versículo desse é uma revelação de Deus. Acompanha aí, vai vendo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, dos primeiros cristãos do Senhor Jesus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Com paciência o aguardamos. Aguardamos a redenção. Amém? A salvação do nosso corpo, como adoção de filhos. Glórias a Deus. Amém? Porque a nossa vida, a nossa fé e toda a nossa esperança e confiança tem que estar somente no autor e consumador da nossa fé, saber o Senhor Jesus. Meu amigo, nós não podemos retroceder. Nós não podemos olhar para trás. Amém, igreja? Nós temos que olhar somente para Deus. Quantas pessoas não estiveram com a gente aqui na igreja e hoje já não estão mais? Quantas pessoas você conhece que acabou negando a fé? A consciência que você tem que ter é da tua vida eterna, é da tua vida com Deus. E permanecer na presença de Deus, no caminho de Deus, não é um mar de rosas, é você enfrentar tudo e todos, é você andar contra a maré, é você andar contra o mundo, é você andar contra tudo que é errado para poder viver certo. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração, e eu quero que nesta oração você entregue a sua vida para Deus, entregue o seu coração para Deus, você se renda